Tessalônica era uma cidade bem movimentada, tinha um bom grupo de escravos, mas tinha um bom comércio, era quase uma metrópole, digamos assim, né? E esse povo eram bem organizados, vamos dizer, meio democráticos, se é que existe meio democrático, né? Ou é democrático ou não é, mas eles tinham vários deuses. Tessalônica era uma cidade em que era permitido ter deuses gregos, egípcios, Osíris, Íris, enfim. Era uma miscelânea. Os judeus também estavam bem estabelecidos ali. Eles também praticavam a sua religião. Todo sábado eles podiam se reunir, por isso que eu digo democracia, né? Não era imposto. Porém, tinha um grupo muito grande de pessoas pobres que queriam defender do governo que tinham, porque é quase o Brasil, assim, entendeu? Meio complicado, né? E tinha muito bem organizada a parte de pessoas que administravam a cidade, que faziam as leis, era tudo muito bem administrado. Então era uma miscelânea. E Paulo chegou em Tessalônica e foi pregar para os judeus que se reuniam. E ele pregou alguns sábados e alguns judeus ficaram muito nervosos porque Paulo começou a falar de Jesus. Começou a falar do Messias. E o judeu até hoje não acredita que Jesus Cristo veio, que o Messias veio, né? Existem muitos judeus convertidos, mas muitos ainda não acreditam. Então esse era o panorama desse texto aí que a gente vai ler. Paulo chegou em Tessalônica, pregou para os judeus, um grupo de judeus se converteu e Paulo teve que sair muito rápido de Tessalônica porque ele foi perseguido. Ele e os 2 companheiros que estavam com ele, Timóteo, um deles. Então Paulo pregou e teve que sair fora bem rápido e deixou um grupo de pessoas convertidas, mais um grupo de pessoas que conheciam pouquíssimo sobre Jesus, porque não deu tempo de Paulo discipular aquelas pessoas. Então Paulo saiu e foi para Corinto, saiu de Tessalônica e foi para Corinto e foi preocupado com as pessoas que tinham aceitado Jesus naquela cidade. Então ele manda Timóteo voltar lá e ver como é que o povo estava. Então Timóteo vai ver como é que o povo estava, se eles estavam crescendo, se eles tinham abandonado Jesus, como é que estava a vida desse povo com Deus. Bom, chegamos no panorama e vamos ver o que Paulo então escreve para o povo de Tessalônica, para os tessalonicenses. Ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Por que ele diz assim? Damos graças a Deus por vós todos. Porque as notícias que ele recebeu lá da igreja de Tessalônica, dos tessalonicenses, foram notícias boas. O que Paulo ouviu foi muito bom. Aqueles judeus que haviam se convertido, eles estavam lutando pela fé evangélica. Apesar do pouco conhecimento de Bíblia que eles tinham, né? Do pouco conhecimento sobre Jesus, na verdade, que eles tinham, eles não haviam parado. Põe o versículo 3, por favor. Diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Primeira coisa que aquele povo tinha era obra de fé. Eles ouviram sobre Jesus, eles aceitaram Jesus, e eu vou dizer uma coisa para vocês: eles não desistiram de Jesus. O que é obra? É algo que está em construção. A fé deles estava em construção, mas ele diz assim, lembrando-nos sem cessar da construção da sua fé, que não parou. Eles receberam Jesus por um momento ali e não pararam. Aí eu vou perguntar para você: como está a obra da sua fé? Porque, gente, nós estamos vivendo um tempo de perseguição. Amém? Eu disse aqui, não sei quem estava na quinta-feira, antigamente o povo era jogado aos leões, não era? É crente, leão, é crente, corta a cabeça, é crente. Pendura na forca, é crente, vamos matar. Na primeira mordida de um leão, imagino eu já sofri um acidente de carro, então eu imagino que a primeira pancada, né, eu sofri a pancada, não senti dor nenhuma, porque a adrenalina foi injetada no meu corpo, acabou a dor.
Eu só fui sentir dor um monte de tempo depois. Leão, na primeira mordida, adrenalina, muita adrenalina. E para ser comido por um leão, não deve ser muito demorado, ainda mais um leão bem esfomeado. O difícil era decidir chegar lá e não negar Jesus. Mas hoje não é assim. Hoje os leões, eles não são físicos, eles são emocionais. Eu vou te dizer, você tem tido vontade de desistir, como Deus falou aqui. Você tem tido tanta luta e tanta dificuldade, tanto problema que você nem está acreditando que está passando por tudo isso. Você tem sentido dores que você não consegue nem explicar. Você está passando por situações que você nunca esperou viver na sua vida. Leões emocionais. Aquele povo também estava sendo perseguido, porque havia muita idolatria na cidade, havia muitos deuses, havia uns judeus que não queriam que eles pregassem a fé evangélica que falava de Jesus. Sabe, havia muita coisa contra eles também, mas a construção da fé deles não parou. Quantas vezes eu e você, por nós mesmos pisarmos na bola, fazermos alguma coisa que não deveríamos, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer olhar para trás. Falamos e fizemos coisas que não deveriam ter sido feitas ou faladas nunca, e aí pensamos, não, vamos parar a obra da nossa fé. Sabe, Deus trouxe você aqui nesta noite para te dizer, não pare a obra da sua fé. A sua fé está em construção. E como toda construção, tem um grande movimento. Amém? E como toda construção, precisa baixar o alicerce, cavar, 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 para subir uma boa estrutura. A sua fé está sendo construída. Então não desista, não pare. Sabe por que Paulo no versículo diz assim, dou graças a Deus? Porque quando ele lembrava dos Tessalonicenses, ele lembrava de coisas que eles estavam fazendo que agradava ao coração de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando as pessoas lembram de você e olham para você e estão com você, será que elas podem dar graças a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Pare para pensar um minuto. Quando alguém diz assim, fulano está chegando, graças a Deus. Ou fulano está chegando, ai meu Deus, misericórdia, leva ele logo. Né? Em casa acontece muito isso às vezes, né? Tem uma chargezinha, um esquete que a gente fazia quando era bem mais nova, né? Que a gente fazia dos casados, que era a esposa, a sogra, os filhos, todo mundo em casa tranquilo. O marido abria a porta, pronto, daquela correria para ficar todo mundo em silêncio e quieto, né? Como é que é quando você chega na sua casa? Homem, mulher, criança, pai, mãe, sogro, sogra. Como é que é quando você chega? Será que dá para dar graças a Deus? Porque a sua fé está em construção e está aparecendo para a sua família? Olha o que diz mais lá. Põe lá, por favor. Ó, a obra da vossa fé, do trabalho, do amor. Quando a gente tem Jesus, uma das coisas que a gente faz, a gente trabalha com amor. Eu estava falando hoje com os pré-adolescentes aqui, os adolescentes na sala do street ali, no discipulado deles. Falei, quanta gente desiste de servir a Deus só porque alguém não cumprimentou, só porque alguém não elogiou, só porque alguém não deu um tapinha nas costas e disse, ó, parabéns, você é o máximo, olha, você é ótimo. Sabe, os Tessalonicenses, eles não tinham ninguém para fazer isso por eles, para dizer você é maravilhoso. Mas eles trabalhavam com amor. Sabe, eles podiam até pisar na bola, mas eles não desistiam, eles estavam lá. Eu estava contando para eles algumas experiências que eu tive na minha juventude. De quantas vezes eu tive que dizer assim, Senhor, eu te amo e eu não vou desistir. De quantas vezes eu tive que trabalhar por amor. Paulo trabalhou por amor, Pedro trabalhou por amor. Se você for ouvir a história de Débora, que era uma juíza, não era para ir para a guerra, ela trabalhou por amor. Quem é atalaia, trabalha por amor, queridos. Essa aqui é a igreja do Senhor Jesus, amém? Quem é instrumentista aqui, ó, trabalha por amor. Essa aqui é a igreja do Senhor Jesus. Quem é intercessor, faça por amor. Essa aqui é a igreja do Senhor Jesus. Para que as pessoas olhem e digam, tá vendo fulano? Passou o maior aperto, mas não desistiu. Por quê? Porque ele trabalha por amor. Amor a quem? Ao próprio
Deus. Aí vão pensar assim, nossa, dou graças a Deus por esta pessoa. E ele diz mais ali, ó, da paciência, da esperança. O que é paciência da esperança? Essa semana eu estava falando sobre crer contra a esperança. Abraão creu contra a esperança, porque Deus falou com ele que ele ia ser pai de multidões. E sabe quantos filhos ele tinha? Nenhum. E sabe como é que ele podia ter filhos? De forma alguma. Porque o tempo dele, da esposa dele, de ter filhos já havia passado. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Talvez você tenha recebido uma sentença muito ruim. Creia contra a esperança. Talvez a luta é tão grande que você não tem esperança de sair. Creia contra a esperança. Eu gosto de Ezequias. Ezequias recebeu uma sentença de morte. O profeta foi lá e falou com ele: Ezequias, meu filho, quero te dizer, despede todo mundo aí porque você está indo embora. Deus manda te dizer que você não vai permanecer no planeta Terra. Ezequias faz o quê? Também, Deus é chato, estou trabalhando, Ezequias não fez nada disso não. Sabe o que Ezequias fez? Virou para o lado e falou com Deus assim: Senhor, eu quero te lembrar de tudo que eu fiz para o Senhor. E eu quero te pedir mais anos de vida. O que aconteceu com ele? 15 aninhos ele ganhou de vida. O profeta teve que voltar lá, já tinha ido embora. Voltou lá e falou: Ezequias, Deus manda eu te dizer que você tem mais 15 anos de vida. Ezequias creu contra a esperança. Sabe? Paciência da esperança. Talvez você não veja luz no final do túnel. Talvez você ache que é impossível. Mas, quando você crê contra a esperança, as coisas acontecem. Porque crer contra a esperança, sabe, é não raciocinar com a cabeça, é não sentir com o coração, e é não ver com a ciência, porque a ciência não pode explicar o milagre que Deus pode fazer. Amém? Sabe, Deus, ele é dono de todas as coisas. Quando Paulo lembrava daquele povo, lembrava de tudo isso aí que eles estavam falando. Olha lá, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Mas ele diz mais no versículo 5. Ele diz assim, que aquele povo, vou ler aqui para vocês, versículo 5. Eu não vou ler todo o versículo, mas vou ler a parte que está mais para baixo aí. Aquele povo recebeu o evangelho em poder, no Espírito Santo e em muita certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você tem recebido o evangelho do Senhor? O que é em poder? É quando o evangelho entra e transforma toda a tua vida. Em poder é quando você recebe Jesus e todo o sobrenatural de Deus vem a seu favor. Vem para dentro de você. E você não tem medo de encarar a luta, a dificuldade. Eu estava pregando num lugar essa semana e falei: gente, de tudo, se Jesus não fizer um milagre, você vai morar no céu, amém? Mas ninguém quer morrer, né? Esse que é o problema. Ninguém quer morrer. Mas de tudo, se o milagre da sua vida não for ficar aqui, você tem um milagre de vida eterna. Aquele povo recebeu o evangelho com poder. Eles tinham certeza de quem era Deus e o poder de Deus estava dentro deles. Põe lá, deixa sempre lá, por favor. E ele diz mais. Põe lá. Em poder, no Espírito Santo. Quem é que faz o milagre? Quem é que age nas nossas vidas? Não sou eu, não é você. É o Espírito Santo de Deus. Sabe aquela coisa de quando a força acaba e você não consegue continuar? Espírito Santo de Deus. Sabe aquela coisa de quando a angústia entra, é tão forte que não tem remédio que tira? O Espírito Santo de Deus pode agir e te libertar. Sabe aquela rejeição que você teve lá atrás, na sua família, que você foi rejeitado, humilhado, pisado, e que é difícil porque você reage segundo isso hoje? O Espírito Santo de Deus tem poder para entrar e quebrar toda a cadeia e curar todas as feridas. Eles receberam o evangelho com poder e no Espírito Santo, ou seja, porta aberta para Deus agir dentro da vida deles. E mais, em muita certeza.
como bem sabeis quais fomos entre nós por amor de vós. Deixa eu falar com muita certeza. Muita certeza é não discutir com Deus. Muita certeza é saber quem é Deus. Muita certeza é quando está difícil e você segura na mão de Deus e vai em frente porque sabe quem é Deus. Muita certeza é ter convicção de que o que Deus está permitindo você passar é para a glória dEle. Que o que Deus está permitindo você passar, Ele vai te dar vitória. Que o que Deus está permitindo você passar é para você aprender, é para testar a sua fé, é para você ser aprovado, porque só somos aprovados se passamos no teste. Com muita certeza, eu tenho certeza de que Deus é Deus. Pergunta para quem está do teu lado assim e ninguém responde, tá? Só pergunta, a pergunta é para ele assim: você tem certeza de quem é Deus? Então por que alguns saem da presença de Deus e vão buscar outras coisas? Sabe, quem tem certeza não busca mais nada. Quem tem certeza de que Deus é Deus, usa o nome de Jesus, usa o sangue de Jesus a seu favor e usa a palavra de Deus a seu favor. Ou seja, quem tem certeza não discute com Deus. Você tem discutido com Deus? Senhor, mas por que isso? Senhor, por que eu tenho que passar isso? Por quê? Por quê? Por quê? Fica discutindo com Deus. A melhor pergunta não é por quê. A melhor pergunta é para quê? Eu passei muitas lutas na minha vida, muitas coisas loucas, que alguns já ouviram o nosso testemunho, né? Passamos por incêndio, ficamos presos dentro de casa, passamos por acidente de carro, passamos por um pistoleiro que foi contratado para matar o meu marido. Parece até parece assim, um filme de ação. Minha vida é um filme de ação, eu falo. Mas o Senhor foi conosco todas as vezes. Eu me lembro quando contrataram o pistoleiro para matar o Jorge, porque a Aimorés é terra de pistoleiro, né? E lá é baratinho. Mas não vou fazer propaganda, não. De repente você quer matar alguém. Eu estou brincando. Hoje eu nem sei, espero que aqueles pistoleiros tenham se convertido em nome de Jesus. Mas quando contrataram um pistoleiro, a minha sogra quase endoideceu, tadinha. Porque advogada, criminalista. Então ela sabia bem como é que funcionavam as coisas. Sabe, mas a gente tinha certeza de que Deus tinha mandado a gente ali, então que o Senhor ia cuidar. E o Senhor cuidou, queridos. Estamos aqui vivos para a glória de Deus, amém? Você tem que ter certeza de quem é Deus. Levaram meu nome para o centro de Macumba. E daí? E daí? Você tem certeza de quem é Deus? Tá sem brecha? Porque se tiver brecha, meu querido, preocupa, tá? Se tiver brecha, preocupa. Mas não tem brecha. Já pediu perdão pelos pecados? Já se arrependeu? Está andando com Jesus? Você não precisa ter medo. Eu lembro uma vez eu fazia hidroginástica em Aimorés, levaram a minha blusa embora. Na hora de eu sair da piscina, cadê a blusa? Tinha sumido. E na hora Deus falou comigo assim: levaram para um centro de Macumba. Falei, 2 trabalhos. Levar e me devolver. Vai ter 2 trabalhos. E realmente, umas 2, 3 semanas depois, a minha blusa apareceu de novo na mesma piscina. Não sei qual das mulheres que estava ali que fez esse trabalho, né? Mas eu sei de uma coisa, queridos. Que trabalho de macumba contra o povo de Deus não pega. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem certeza de quem é Deus? Então você está andando com Deus direitinho, fazendo a vontade de Deus. A sua fé em construção está funcionando. E Deus está te dando vitórias. Uma vez me ligaram lá em Aimorés também. Falei que a Aimorés foi minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado em servir a Deus. Me ligaram: pastora, sua foto está no centro de Macumba. E quase que eu perguntei: como é que você sabe? Você foi lá? Eu falei: tá mesmo, ô dó, né? Só lamento, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Você tem certeza de quem é Deus? Você tem certeza de que Deus é o dono do impossível e controla todas as coisas? E que você não precisa recorrer a outras coisas? Às vezes nós queremos resolver com as nossas próprias forças. E eu quero dizer que eu também erro com isso. Às vezes a gente quer resolver com as nossas falas, com a nossa fala, com a nossa maneira de agir. E Deus fala assim: parai, estai quieto e vede o livramento que o Senhor vos dará. Olha para o livramento que Deus tem para
te dar. E a fama daquele povo, querido, se espalhou por causa disso aí, ó. Porque o evangelho chegou em poder, Espírito Santo e com certeza. E a Bíblia diz mais, lá no versículo 7, diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Versículo 8, põe para mim, para a gente continuar lendo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Vou ler até aí. A vossa fé para com Deus se espalhou. Eu vou te fazer uma pergunta. No teu serviço, alguém sabe que você é um cristão? Na sociedade, alguém sabe que você busca Deus? Uma vez eu trabalhei com uma esposa de um pastor, não vou dizer em que cidade para não denunciar, né? Mas eu trabalhei com uma esposa de um pastor, e olha, eu levei uns 6 meses para descobrir que ela era a esposa de um pastor. Porque eu falava de Deus, eu conversava com todo mundo, e ela nunca me disse, olha, eu também sou esposa de pastor. Era quase um agente secreto dentro da escola, né? Eu nunca havia ouvido aquela mulher falar de Deus. Mas aqui diz que a atitude daquele povo fez a fé para com Deus se espalhar. Alguém já chegou para você e disse assim, eu quero esse Deus aí que você tem? Você já desafiou pessoas e disse, o meu Deus é maior e tem poder para fazer? Eu estava contando ontem aqui que eu já atendi, uma vez eu atendi um rapazinho que era Wicca, bruxo, estava fazendo curso de bruxaria. E aconselharam ele a me procurar na escola que eu trabalhava, e ele foi me procurar. E ele falou comigo, me disseram para te procurar porque você resolve. Falei de Deus para ele, ele falou, eu tenho um problema, já fiz bruxaria e as bruxas não resolvem. Eu falei com ele assim, vou te explicar por quê. Bruxa, Deus tem todo o controle de todas as coisas, do universo, dos deuses, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele é soberano, ele tem todo o poder, bruxa. Aí ele falou assim, você vai pedir ao seu Deus por mim? Eu falei, vou. E Deus vai fazer. Quando ele saiu, eu falei, Deus tem misericórdia dele. E faz mesmo o que eu quero testemunhar. Uma semana depois ele me procurou e falou assim, eu vim aqui te dizer que funcionou e era impossível. Falei, Deus é Deus do impossível, meu querido. Aí ele falou assim, eu vim aqui te dizer que eu preciso que você peça outra coisa para esse Deus. Falei, então eu vou orar. E orei. Ele tinha acho que 16, 17 anos, acho que 16, não lembro direito. Falei, eu vou orar. Uma semana depois o menino me procura. Eu vim aqui para te dizer que funcionou e agora eu quero o teu Deus. Sabe, queridos, Jesus é maior, amém? Falei do evangelho, preguei, ele confessou Jesus. Eu não sei onde que ele está hoje, porque a gente, na escola eu saí do Espírito Santo e vim para cá. Mas sei de uma coisa, ele reconheceu que o meu Deus era Deus. Daniel, quando foi para a cova dos leões, o rei reconheceu que Deus era Deus e deu uma ordem, todo mundo vai servir ao Deus de Daniel. Agora eu te pergunto, aonde você trabalha, as pessoas querem servir o seu Deus? Aonde você mora, as pessoas querem servir o seu Deus? Porque a fé se espalhou por causa da atitude daquelas pessoas. Elas não tinham dúvida de quem era Deus. Elas permitiram e receberam o poder de Deus e abriram a porta para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida delas. Não quer dizer que a gente é perfeito, amém? Porque se eu fosse perfeito ou você, a gente estava morando no céu. Eu erro, eu também fico brava, tem hora que eu falo que não tem que falar, eu tenho que pedir perdão. Se você for ler as cartas para as igrejas, lá em Apocalipse, você vai ver a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, né? Todas são 7 igrejas, não lembro, Tiatira, todas elas. Deus fala assim, tenho a seu favor, isso. Tenho contra você, isso. Arrepende-te. Então, se você está errando, arrepende-te, porque sua fé está em construção. Amém? Sabe, as pessoas precisam conhecer Deus, mas elas não vão conhecer Deus só pelos pastores ou só pelos obreiros. Elas vão conhecer Deus por sua causa, porque você não
desistiu, porque você permite que o Espírito de Deus haja através da sua vida, lá no seu escritório, lá na sua loja, lá no seu trabalho, não importa onde, Deus está se movendo. E como é que Deus se move? Através de mim e de você. É assim que Deus se move. Errou? Pede perdão para Deus. Não para não. Está errado? É tempo de arrependimento. E aí eu vou te perguntar, quando as pessoas, vou voltar ao início da mensagem, quando as pessoas pensam em você, elas dão graças a Deus, como Paulo deu pelos Tessalonicenses, ou elas pedem a misericórdia de Deus que você desapareça e vire fumacinha? Né? Porque infelizmente, queridos, tem muitos cristãos bem complicados. Muitos cristãos, sabe, que são bem difíceis, porque não pregam o evangelho. Não pregam a Deus, não andam com Deus. Eu não estou falando de temperamento, não, porque todo temperamento tem coisa boa e coisa ruim. Todo temperamento tem essas duas coisas. Como as igrejas lá em Apocalipse. Mas o Evangelho está se espalhando, Deus está sendo conhecido ou não, aonde você vai. Fecha os teus olhos um pouquinho. Deus não te trouxe aqui à toa. Vida com Deus começa quando você recebe a Jesus. Aí é onde começa. E eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que precisa começar sua vida com Deus hoje? De verdade, confessar a Jesus com a sua boca, crer no seu coração, pedir que Ele entre na sua vida, venha morar na sua vida de verdade. Não é visitar, é morar dentro de você. Tem alguém assim? Se tem alguém aqui hoje que quer começar a sua vida cristã, assim como aquele povo ali começou um dia. Se você quer, coloca a mão no seu coração e eu vou orar por você. Você quer que Jesus entre na sua vida nesta noite e você dizer para Ele assim: Jesus, vem habitar aqui dentro de mim. Você que está com a sua mão colocada no seu coração, repita assim, não saia do seu lugar, fica aí onde você está, é você e Deus, amém? Diga assim para Deus, diga: Senhor, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz que não te agradou. E eu quero que Jesus entre na minha vida agora. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Você que recebeu Jesus é o primeiro passo. Agora eu vou pedir para você fechar os olhos novamente, porque agora é você que já tem Jesus. Como as pessoas se referem a você? Lá vem o crente farofinha. Lá vem, ó, diz que é crente. Diz que é crente. Diz que é crente e está aprontando todas. Você precisa fazer um concerto com Deus. Deus está aqui neste lugar nessa noite. Se você precisa fazer um concerto com Deus, querido, também não vou te chamar aqui na frente, não. É você e Deus aí, tá? Se você precisa fazer um concerto com Deus nessa noite porque está tudo errado, e a fé em Deus não está se espalhando, coloca a mão no teu coração agora e diz: Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho falhado. O Evangelho não tem sido poder, o Evangelho não tem tido o Espírito Santo na minha vida agindo, eu não estou com certeza. Coloca a mão no teu coração e diz: Deus, me perdoa. E age em mim com liberdade. Fala isso com Deus, sabe? Deus está procurando uma igreja sincera. Uma igreja igual aquela ali dos Tessalonicenses, que conheciam um pouco até de Bíblia, mas que sabiam quem era Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que estas pessoas que estão com suas mãos colocadas em seus corações sejam abençoadas agora, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre eles ousadia. Ousadia para declararem que pertencem ao Senhor em nome de Jesus. Sem restrição, sem medo. Em nome de Jesus, Senhor, vai derramando sobre o povo a ousadia que vem do Senhor, aquela que nos impulsiona, que nós não conseguimos ficar calados, que nós não conseguimos manter a mesma postura, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu levanto as minhas mãos e clamo a tua misericórdia sobre a igreja agora, Pai. E em nome de Jesus, tu estás contemplando todas estas pessoas que estão com suas mãos colocadas em seus corações.
que ao levantarem aqui nesta noite, Senhor, que eles possam sair por aquela porta e todos possam saber que pertencem ao Senhor, e a fé no Senhor vai se espalhar, porque eles se colocaram diante de Ti nesta noite, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Sabe por quê? Porque essa é uma decisão entre você e Deus. É sua decisão. Sabe como é que a gente vai saber se a decisão que você tomou funcionou? Quando começarmos a receber as notícias sobre vocês. Porque vamos receber. Fulano mudou mesmo. Estou ouvindo falar dele, dela. Como que a fé dele está. Como que as coisas aconteceram na vida dessa pessoa. Vou dar um conselho para você, queridos. Jesus está voltando. Amém? A volta de Jesus é uma realidade. E Deus não está brincando. Pode perceber que vocês estão sendo atacados por todos os lados para desistirem de buscar a Deus. E vocês estão sendo atacados nas fraquezas. Eu e você estamos sendo atacados nas nossas fraquezas. Agora eu vou te dar um conselho. A sua fraqueza precisa de uma muralha. Amém? Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas a sua fraqueza precisa de uma muralha. Não vá testar a sua fraqueza para ver se você consegue vencer. Não faça isso. Se a sua fraqueza é dinheiro, cuidado na administração do dinheiro. Te aconselho a nem cuidar dele se você for casado. Deixa a outra pessoa cuidar se ela cuida melhor. Se a sua fraqueza for mulher, não ande sozinho com mulheres. Se a sua fraqueza for homem, não ande sozinho com os homens. Se a sua fraqueza for as coisas do mundo, se afaste das coisas do mundo. Só vai cair quem quiser. Se você construir muralhas, sabe o que vai acontecer? A sua fraqueza não vai ser alcançada. Mas acontece que você precisa construir muralhas. Eu gosto da palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo tem que sair. Mas acontece que carne não tem jeito. E fraqueza está na nossa carne. Amém? Você sabe qual é a sua fraqueza? Pense essa semana sobre a sua fraqueza e se distancie dela, em nome de Jesus. Porque todo mundo que anda na beira do abismo pode bater um vento mais forte e você pode cair. Amém? Lembrem-se disso essa semana. Construam muralhas. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado aonde você toca, cuidado com o que você fala. Em nome de Jesus. Amém?